De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, por ano, são diagnosticados mais de 16.500 novos casos de câncer do colo do útero. A doença mata mais de 6.000 brasileiras ao ano. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o ginecologista Dr. Lin Shenhao. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado pelo convite para a gente poder falar sobre esse problema que aflige tantas mulheres. Com certeza, doutor. Muito bom ano para o senhor, viu? Obrigado. Que o senhor continue cuidando das pessoas. Obrigado. Isso é um trabalho muito lindo dos nossos médicos e profissionais de saúde. Doutor, a gente pode começar falando o que é o câncer do colo do útero? O câncer do colo do útero, hoje aqui no Brasil, é a segunda causa de morte por câncer, né? Antigamente era a primeira causa. Hoje o câncer de mama passou o câncer de colo. Então é a segunda causa de morte por câncer na mulher. Tá? Isso, o que é isso? É uma alteração das células do colo do útero que vão se alterando e aí pode se transformar no câncer. E isso pode comprometer toda a região do colo, invadir e aí pode gerar uma metástase. E hoje existe a prevenção, né? A prevenção é o mais importante. E o que causa o câncer do colo? Então, hoje em dia se fala muito que as mulheres, as meninas que têm relações sexuais muito precoces, baixa de imunidade, mas o que hoje em dia se estuda muito é sobre o HPV. HPV, claro que existem centenas de tipos de HPV, mas alguns tipos são mais propensos a facilitar o câncer de colo de útero. Então são vírus que estão na região vaginal, e isso pode ser transmitido por relações sexuais, e aí isso pode levar à inflamação e pode levar ao câncer. Essa seria a principal causa? Hoje em dia, sim. Hoje em dia seria a principal causa que está se estudando, a principal causa que pode levar. Então, algumas coisas podem facilitar. Né? Então, pacientes com imunossupressão. Então, na verdade, o vírus ele está lá, ele pode não causar nenhum problema. Então, conforme o tipo do HPV, o tipo do vírus, ele pode causar um condiloma, uma verruga, é o vírus da verruga. Só que esses tipos, alguns tipos específicos, eles podem, além de causar essa ferida no colo do útero, levar a alterar toda a célula e levar ao câncer. Qual que é a melhor prevenção, doutor? Existe, hoje em dia, isso sempre foi o exame da citologia oncótica, o Papa Nicolau. Então, o Ministério da Saúde hoje preconiza que as mulheres de 25 até 65 anos façam o rastreamento. Claro que antes dos 25 não se deve fazer, não. Naquelas mulheres que têm alguma queixa, têm corrimentos muito frequentes, então também podem fazer antes dos 25. Agora, se a mulher tem dois preventivos, 2 papanicolais normais, hoje em dia já não se preconiza fazer todo ano, pode fazer de 3 em 3 anos. Porque se sabe que a evolução do câncer de colo ele demora, pode levar 10 anos, 20 anos para causar uma invasão, causar um câncer invasivo. Então ele pode demorar. Então é importante estar sempre se cuidando, a mulher se conhecendo. Um corrimento diferente, um sangramento fora da menstruação, pacientes na menopausa com sangramento, a primeira coisa que a gente pensa é algum câncer, ou de colo ou de útero. Então a idade mais comum é de 40 a 55 anos. Antes disso, claro que pode ter, mas é uma coisa que é mais demorada. Então, se a gente detectar mais precocemente, o tratamento praticamente é curativo. É curativo. Sim. Mas aí quais são os sintomas? A gente consegue identificar, o senhor falou alguns sintomas, mas assim, eu consigo identificar rapidamente ou não, doutor? Não. Aí quando você tem algum sintoma é porque ele já está avançado. Então, por isso que a gente falou do sangramento. Então, quando tem um sangramento fora do período menstrual, numa relação, ou um sangramento não normal, é porque já tem alguma lesão ali no colo do útero. Então, o rastreamento, a prevenção, o Papa Nicolau é o mais importante de se fazer. Além do HPV, tem outras coisas que contribuem também?
Então, a gente fala a higiene, né? Então o cuidado, o mau cuidado, o descuido em relação à higiene, a relação sexual desprotegido, tá? Então não usar o preservativo, múltiplos parceiros. É claro que aí nem sempre quem se cuida, e mesmo que tenha múltiplos parceiros, também pode se prevenir, tá? Mas são as principais causas aí de câncer de colo de útero. Tabagismo, imunossupressão, pacientes que tomam alguma medicação ou que tenha HIV não cuidado. Então, quando a baixa da imunidade, ela pode facilitar, né? Porque o organismo ela tem a sua imunidade. Então, quando você tem uma célula alterada, ela já vai, o sistema imune ela vai tratar. Agora, se a pessoa fuma, não se cuida e tem alguma causa de imunossupressão, né, pode facilitar o aparecimento ou o desenvolvimento do câncer de colo. Além das nossas consultas, né, dos exames que a gente tem que fazer, existe uma outra prevenção também? Mais importante é a rotina, né? Fazer a rotina ginecológica, conhecer o seu corpo, ver se tem algum corrimento, se tem algum corrimento diferente, tá? Então, a prevenção fazendo do colo do útero é o mais importante. Doutor, e a vacina? Então, a vacina para HPV hoje em dia é preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Desde 2014 isso é dado dentro da vacinação para as meninas de 9 a 14 anos. Então a gente chama de quadrivalente. Então, ele tem 4 tipos de HPV que essa vacina pode ajudar, né? Então 2 em relação aos condilomas, às verrugas, e 2 para esse tipo de câncer mais agressivo, tá? Então, as meninas hoje em dia já fazem parte desde 2014, então já tem 6 anos que o Sistema de Saúde já proporciona esse tipo de vacina. E ela ajuda a proteger. Claro que não é todos os tipos, né, de HPV, então mesmo quem tomou a vacina precisa fazer o seu preventivo. Porque também pode correr o risco. Ela previne, mas outros tipos de HPV. Não tira a possibilidade. Os principais, né? Ela já protege. E aí as meninas de 9 a 14 anos e os meninos também precisam tomar? Os meninos também. Então, 2014 foi para as meninas, depois 2015 também para os meninos. Porque, como a gente falou, isso é feito pela relação sexual, pode passar de um para o outro. E aí, os meninos também, hoje em dia, também tomam vacina. Também nessa faixa etária de 8 a 14 anos, mais ou menos também. E as mulheres adultas, doutor? Elas também podem tomar essa vacina ou não? Podem tomar também, mas, por exemplo, a pessoa se teve relação e já teve o HPV, já tem o HPV no organismo dela, aí já não protege tanto, mas não é isento de pode estar tomando sim, e muitas vezes protege também. Agora, não pode pensar que tomou a vacina, pronto, né? Não vou ter câncer. Não vou me cuidar e não vou ter câncer. Isso. Então é importante estar sempre se cuidando e hoje em dia com a vacina já diminui muito os casos. Então isso a gente só vai ver mais daqui a uns 10 anos, 15 anos aí que essas meninas que estão tomando essa vacina vão responder a essa vacina. Ver os resultados, né? O tanto que a gente está conseguindo, né? Doutora, a gente tem umas perguntinhas para o WhatsApp e eu já vou começar aqui com elas, tá? Ótimo. Vamos lá para a nossa primeira pergunta do WhatsApp, da Célia de São Paulo. Olá, Abi, adoro o programa. Gostaria de perguntar ao doutor se o câncer do colo do útero é hereditário. Muito obrigada. E aí, doutor? Não tem, a gente, né, como falou, o grande problema é o HPV, hoje em dia a gente sabe, e os cuidados. Então, mesmo que a mãe teve o câncer, é diferente do câncer de mama. O câncer de mama tem a hereditariedade, o câncer de colo não tem. Então, ele é mais ligado à infecção e principalmente ao HPV. Então, aí com isso, por isso que a gente fala, quando você detecta precocemente, o tratamento é curativo.
Mais perguntas da Alicia da Cruz, do Rio de Janeiro. Boa tarde, pessoal. Gostaria de saber quais as chances da cura do câncer do colo de útero, levando em consideração que a pessoa descobriu há pouco tempo. É bem o que o doutor falou agora, né, doutor? Isso. Então, é importante a prevenção. Então, por isso que existe o rastreamento na população de mulheres. Então, se detecta numa fase inicial, a gente fala do câncer in situ, que ele ainda não entrou nos vasos, não pegou, você trata e é 100% de cura. Claro que mesmo você detectando precocemente, fazendo tratamento, tem que mesmo depois, tem que estar se cuidando. Mas aquele câncer in situ já está tratado. Já está tratado, curado. Da Odete de Rodeio, Santa Catarina, boa tarde, doutor. Realizei uma cirurgia de histerectomia, porém foi preservado o colo do útero. Mesmo após essa cirurgia, eu posso desenvolver o câncer? Sim. Pode, doutor? Aí o câncer de colo, sim, né? Porque geralmente as mulheres ou fazem histerectomia por mioma ou por um sangramento, mas o colo está lá. E o colo pode alterar, pode desenvolver, pode virar um câncer de colo de útero. Então tem que fazer o controle, tem que fazer a prevenção do mesmo jeito. A gente tem um caso, né, que as pessoas acabaram falando bastante sobre o câncer, né, no colo do útero, e na verdade não é o dela, né, no caso dela, que é da Fátima Bernardes, que hoje voltou até o trabalho, né, e ela teve um câncer, mas que não é do colo do útero, é do corpo do útero, é no endométrio, é isso, doutor? Isso. Qual que é a diferença, como que acontece a prevenção? Então, são células diferentes, né, o câncer de colo do útero ele é da região epitelial, tá, da parte do colo, então fica na vagina, então aqui ele tem contato aí com substâncias que podem desenvolver uma inflamação, e da inflamação, se não cuidar, ela pode virar um câncer. O útero, ele já é diferente, né? Então o útero são outros tipos de células, células glandulares, e essas células também podem se alterar. E alterando, virando uma célula atípica, ela pode virar um câncer. Então são coisas diferentes. Então o câncer de útero geralmente a gente observa muito mais normalmente em pacientes mais idosos. Então a partir, normalmente sangramento, por exemplo, após a menopausa, a gente pensa em câncer de útero, câncer de corpo uterino. Então são células diferentes. Lembrando que qualquer coisa que a gente sinta, que a gente não está habituado, não é, doutora? A gente tem que procurar o médico. É importante a mulher conhecer o seu corpo. Então, conhecendo o seu corpo, ela nota alguma coisa diferente, uma dor diferente, um sangramento diferente. Sempre é importante estar procurando o ginecologista. O que a gente observa são pacientes que acabam se descuidando. Então, trabalham, não tem tempo de ir no ginecologista, e aí quando vai, já está uma coisa mais avançada. Então, fazendo a prevenção é o mais importante. Mais importante sempre. Doutor, entre as perguntas aqui, tem uma em especial que eu queria saber aqui, ó. Eles perguntaram dos sintomas que a gente falou, a prevenção. E tem gente falando aqui que, por exemplo, a Juju falou que ela toma um anticoncepcional que não deixa ela menstruar. Isso pode acarretar problemas futuros? Então, depende do tipo de anticoncepcional. Então, existe o anticoncepcional que tem estrogênio e progesterona e o anticoncepcional que só tem a progesterona. A gente sabe que o estrogênio, ele altera, ele pode ser tomado por muito tempo, ele pode estimular as células e pode alterar. Então, claro que a gente vê, por isso que hoje em dia a dosagem das pílulas vem cada vez diminuindo mais. Antigamente era 50 microgramas, hoje está com 20 microgramas. Então a dosagem diminuiu bastante. Então o estrogênio ele pode tanto induzir o câncer de mama como induzir câncer de corpo de colo de útero. Então sempre é bom estar observando, cuidando, então sempre passando em ginecologista e orientando
o ginecologista orientando essa paciente. Com certeza. Doutor, muito obrigada por hoje, por esclarecer as nossas dúvidas. Vou passar o telefone do consultório do doutor para você entrar em contato, que é o 12 99181 7070. Lembrando que, além de tudo isso que o doutor falou, né, fazer o preventivo, ir ao ginecologista, para a gente continuar fazendo o que a gente já sabe, a regrinha básica, né, doutor? Sim. Alimentação saudável, fazer Sim. exercícios físicos, cuidar da gente. Isso é fundamental. A atividade física hoje em dia é fundamental para o corpo dos nossos organismos aí. Com certeza, Tá a gente agradece, viu? Obrigado. Cuida da sua saúde. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom ano para você, viu, Obrigado. doutor?